Olha só, pessoal, caiu como uma bomba no governo federal uma denúncia de assédio contra um dos ministros. O ministro é o dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Ele é alvo dessas denúncias de assédio sexual. A organização Me Too Brasil confirmou que recebeu essas denúncias e que, como ocorre em posições de poder, essas vítimas enfrentaram dificuldades em obter apoio institucional para a validação das denúncias. Diante disso, autorizaram a confirmação do caso para a imprensa. Uma das vítimas seria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Por meio de nota, a nota é um pouco maior, eu resumi aqui para vocês, o ministro Silvio Almeida repudiou as denúncias e chamou essas denúncias de mentirosas. E disse assim, vou abrir aspas pro ministro. Sou um homem preto e não vou abrir mão de ser ministro. Eduardo Costa, bom dia para você. Denúncias sérias que precisam ser investigadas e acaba abalando ali o primeiro escalão do governo Lula. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, nada me assombra mais do que esse tipo de denúncia. Sabe por quê? Porque o ato, o fato, o crime é repugnante. Agora, nós somos humanos. Sabe-se que o Ministério dos Direitos Humanos tem muito interesse. E o que a equipe dele diz é que ele já vinha sendo bombardeado desde o ano passado. Chegaram até a sugerir que ele saísse para poder evitar o escândalo. Esse é o lado dele. Agora vamos para o lado delas. É um negócio inaceitável, sobretudo de uma autoridade, e mais ainda uma autoridade que cuida dos direitos humanos. O que eu acho que suaviza a questão do ponto de vista de quem está de fora, para poder dar pitaco, é que uma das possíveis vítimas, prováveis vítimas, ou supostas vítimas, é uma ministra. E o Lula já mandou avisar que quer conversar com ela. Ele está saindo para ir a Goiânia, diz que ele vai voltar e quer conversar com ela para tomar uma decisão. Se a Aniele disser assim, não, ele me assediou, a situação dele fica insustentável, até porque respinga no próprio Lula. Fato é que, do ponto de vista político, ele vai cair, e do ponto de vista criminal, a Polícia Federal já avisou que vai instaurar uma notícia-crime que se seguirá de inquérito. É tudo muito grave e me apavora tanto a situação dele e muito mais das supostas vítimas. Silvana Lobo, queria te ouvir sobre mais um caso de denúncia, agora ali esbarrando no primeiro escalão do governo Lula. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Veja bem, a tipicidade, né? O Código Penal descreve no seu artigo 216A que assédio sexual é o crime de... O que consiste o crime? Constranger alguém. Constranger é obrigar o sujeito. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Então, é um crime grave, apesar da pena não caracterizar tanto isso, que é uma pena de 1 a 2 anos, inclusive se trata de infração de menor potencial ofensivo, sujeita à composição, à transação penal, né? A ser julgado pelo juizado especial criminal. Mas, apesar disso tudo, a gente tem que ver o que é que está sendo imputado, né? Colocou a mão na minha perna. Falou que eu sou muito bonita de uma forma insinuante. Disse que se eu saísse para almoçar com ele, os meus projetos seriam aceitos. A gente tem que ver o teor, qual que é, o que é que está sendo falado que ele teria feito. Então isso também é muito importante, não tenha dúvida. Agora, hoje nós temos uma situação complexa, porque como é que faz prova disso? O assediador, ele não vai chegar aqui na Itatiaia e falar assim, Travassos, deixa eu passar a mão no você. Eu não vou falar isso em plena rádio para todo mundo ouvir. Isso é feito às escusas, portas fechadas. A prova disso costuma ser realmente a palavra da vítima. E principalmente, se você tem mais de uma vítima falando a mesma coisa, desse comportamento inadequado, pelo menos vamos dizer, a situação piora flagrantemente. Mas não significa que não tenha uma investigação e que se tenha que verificar quem são as pessoas que estão imputando esses fatos e se acaso elas teriam interesse na saída dele do cargo que ele ocupa. E se não me engano, Júnior, a conferir, se agora depois me dá notícia disso, a Lei Maria da Penha diz que, pela dificuldade de se regimentar provas, a palavra da vítima é prova. Isso é assustador para quem é o acusado. Não, isso é doutrina, isso é jurisprudência do Supremo há anos em caso de estupro. Cruz credo. Ô William Travassos, bom dia para você. Denúncia pesada, né? Sim, muito. Bom dia, Júnior, bom dia, bancada, bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Denúncia pesada.
PF vai entrar, vai investigar. Eu acho que a gente tem que fazer uma varredura das pessoas que saíram do ministério no período que ele estava no cargo, se é que isso aconteceu, né? Essa história de passar a mão na perna. Eu tô aqui do lado da Silvana, vou botar a mão na perna da Silvana para falar com ela. A gente não tem intimidade para isso. Isso é assédio. Aí eu diria assim, não tem porque você não quer. Bom, Silvana! Tá doida pra arrumar um problema. Isso adoro. Então, você viu o que eu ouvi aqui, né? Eu diria, né? Mas não pode dizer que já vão falar que eu assediei. Ô, Júlio, depois do travasso do Marcelo, eu tenho historinha. Tá bom. E aí, o Eduardo fala assim, o ministro vai cair. Eu tenho dúvidas, né? Se ele vai cair realmente nesse processo. Por exemplo, a gente tem a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, enfrentando uma tragédia ambiental no país e ela continua no cargo. Então, não sei se isso também não é um escândalo que deveria ser analisado, mas o que me incomoda é o silêncio da turma que sempre defendeu esse enfrentamento. E aí eu fui procurar essa turma, né? Que sempre gravou vídeo contra assédio. Os caras estão defendendo um senhor que foi defensor, né? De baleias, o Paul Watson, que foi preso, está lá na Groenlândia e está todo mundo gravando, pedindo a liberação desse cara que foi acusado pelo governo do Japão e tal. Eu falei, será que quando se trata do governo do Lula, a visão é diferente? O peso não é igual? Imagine os senhores o que aconteceria se fosse o governo Bolsonaro. Era o governo do fascista, né? O cara é abusador. Eu lembro, e aí por que eu trouxe a Marina Silva? Lembra das pancadas do Salles? O quanto ele apanhou em função das queimadas na Amazônia? Então, assim, a régua é diferente. Então, vamos abrir a investigação, não dá para pré-julgar ninguém, mas isso é crime. E se ele cometeu isso, precisa ser responsabilizado. Marcelo da Fonseca, é uma denúncia grave, a gente tem casos também de falsas denúncias. Não estou falando nem que sim, nem que não, estou falando que isso precisa ser investigado. De qualquer forma, politicamente, independentemente da condenação dele ou não, politicamente isso tem um peso muito grande. Bom dia. Com certeza. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. É o ministro dos Direitos Humanos que está sendo acusado, né, de quebrar um ponto que é muito caro para a militância dos direitos humanos. Eu acho que eu concordo com todos, né, que tem que ser investigado, tem que ser apurado, os detalhes têm que ser colhidos, né, os relatos precisam ser melhor esclarecidos, mas hoje, Júnior, me chama muita atenção que são 14 denúncias. Não é uma denúncia avulsa, individual que apareceu. São 14 denúncias, né? A gente ainda vai ver se virão à tona todas. E me chama atenção também a postura da ministra, né, Aniele Franco. Porque quando ela é confrontada com isso, a resposta a ministra não nega e não confirma. Então ela pode não estar confirmando, né, por não querer prejudicar o governo ou por não querer colocar outras pessoas em situação ruim, mas ao mesmo tempo ela não nega. E de certa forma, para mim, não sei se vocês concordam, ela está confirmando de certa forma. Porque quando perguntam para ela, ministra, a senhora foi assediada sexualmente por um colega? Ela não fala assim, não, eu não posso negar isso. De certa forma, você está confirmando, você está falando que aquilo realmente aconteceu. Ou ela sabe que alguém foi assediado. A postura dela me chama atenção nesse caso, porque eu achei diferente do que eu já vi. Ela poderia falar assim, não, a ministra não vai comentar. Mas não, a primeira fala ela não nega. E isso para mim é muito, muito decisivo nos próximos passos do ministro. Eu vou repetir, se a Aniele disser pro Lula, ouve, ele tá fora. Aqui, Travasso, história da Itatiaia, a Cirantão tá ali e confirma. 1984, novembro, dezembro, fim de ano. Eu tinha 6 meses de idade, que beleza. Ah, pensa! Tancredo veio visitar Itatiaia. Tancredo foi pro quarto andar do prédio antigo e ele era usual dele ficar perto da Lucinha, ele adorava a Lucinha. Todo mundo adorava a Lucinha Bessa, que foi uma funcionária única na Itatiaia. Além de secretário de Januário, ela era a pessoa. Era São Pedro que abria a porta do céu para todos os pobres lá pedir as coisas. E amada por todas as autoridades. E conversa vai, conversa vem, eu tô querendo aquela mania de pegar a gravata, enfiar na boca e ficar mastigando. Mordia a gravata. Mordia a gravata, para daqui, para dali, o Januário do outro lado, a Lucinha começa a fazer assim, o Januário olha para ela assim. Aí o Januário, ou seja, eu estou fazendo como se eu estivesse na televisão, as pessoas não estão me vendo. Ela fez um semblante de apavoramento pro Januário, ele olhou, percebeu o que era e falou com ela assim, tipo, deixa quieto. Ela ficou paralisada, mas ficou. Daí a pouco chegou alguém, não sei, algum outro chefe da rádio, foi comentar o Tancredo, o Januário falou, Luciano, vem aqui pra gente achar um documento que eu tenho que mostrar pro governador. Chegou lá dentro, ela falou assim, Januário, você não viu não? Ele tava com a mão na minha perna, Januário.
Minha filha vai ser presidente da República, que mal que tem. Ele era um gozador, e sabia que não havia, que aquilo era um negócio, um gesto do então candidato à presidência, instintivo. Tá querendo tarado com Lucinha. Olha como que o mundo mudou, né? Hoje, se fizer isso, dá cadeia. Importante essa mudança do mundo. Dá na cadeia. Deixa eu só ajudar o Marcelo nesse sentido, que ele falou das 14 vítimas. Na verdade, eu fui buscar lá no Metrópole, que trouxe esse caso à tona. O Metrópole trouxe esse caso primeiro. Fala o seguinte, a coluna apurou com 14 pessoas, entre ministros, assessores do governo e amigos de Aniele Franco, como teriam ocorrido supostos episódios de assédio à Aniele. Então não são 14 denúncias, na verdade foram 14 pessoas ouvidas para tentar identificar o suposto assédio do ministro a Aniele Franco, entendeu? Só pra gente fazer essa observação que eu acho que é importante. Nós não sabemos o número de vítimas ainda, o Me Too, que foi a organização que está denunciando isso, está preservando a identidade dessas pessoas e dessas denúncias, mas a Polícia Federal vai investigar.